que a gente fez um projeto. Ciência Fronteira não, popularização da ciência, né? Em 2014 a gente já tinha parceria antes, a partir do projeto de interface pedagógica, licenciaturas em diálogo, que esse vai passar agora os cardzinhos dele, que é um projeto de formação de professores que durou 10 anos na Universidade Federal do Rio Grande. E a gente manteve a nossa parceria ao longo desses anos, com projetos que, embora às vezes sejam pontuais, a gente não se encontra talvez com a frequência que a gente gostaria, né, Claudinho? Mas sempre que a gente pode, a gente está ali dando um suporte uns para o outro. Eu gostaria que ele se apresentasse, né, porque falasse um pouquinho para vocês sobre ele, e depois a gente passa para a vinhetinha, tá, Gustavo? E você fique à vontade, Claudinho. Muito bom estar contigo. Esse fechamento aqui não podia ser melhor com a tua pessoa. Muito obrigado, René. Que isso, eu fico muito feliz sempre com essa parceria, né, com os teus convites e a possibilidade de estar com Recidade, enfim, e seguir tecendo, né, essas conexões aí que a gente tem de muito tempo, que se deu lá não foi o primeiro, mas o segundo ou o terceiro, talvez, acho que o segundo, interfaces pedagógicas, né, que eu dei uma oficina, né, me lembrei disso. Então, é uma boa noite aí para todas as pessoas que estão aqui com a gente, né, nesse início de dezembro, depois de ter encarado tantas, né, tantas aulas aí desse curso, e a gente está chegando nesse momento. Fico contente também da gente ter conseguido ajustar essa data, né, em função das agendas, né, sempre desafiador aí, mas fico feliz de estar aqui com vocês para compartilhar um pouquinho, né, de algumas reflexões, enfim, algumas ideias, e agradeço, Gustavo, pelo processo todo aí da mediação, enfim, do suporte, e é isso, né, eu sou, como a professora Vânia já colocou, sou professor nos cursos de artes visuais da FURG, já dei aula na pedagogia também, então já fiz pesquisa em educação ambiental, transversalizando questões ambientais, artísticas e de saúde, e por isso que eu comentei que já trabalhei também com, né, com a turma aí da enfermagem, né? E eu acho que é isso, né? É isso. Talvez depois a gente possa conversar, e se alguém tiver alguma dúvida sobre formação, porque eu trato dos temas de uma forma geralmente assim mais rizomática, transdisciplinar, transversal, e isso, né, para mim a arte nunca foi ah, e não é efetivamente, né, e nem nunca foi um lugar isolado, assim, nem de formação e nem um lugar isolado das demais áreas de conhecimento e das demais questões né, que são urgentes para a gente discutir. Para mim, a arte sempre tem essa dimensão política. Eu não né, até aquilo que não se propõe a discutir algum tema necessário, inevitavelmente ocupa uma posição política no mundo. Então, acho que isso é que mobiliza as transversalidades com as quais eu me envolvo, né? Fique tá, não sei se ela está aqui a Luísa, agora vi a Luísa, que legal, a Luísa está aí, né, foi nossa estudante nas artes, enfim, né? E o Rafael, que eu já conheço, e bom, talvez tenham mais pessoas, mas aí o pessoal vai chegando e a gente vai conversando, tirando alguma dúvida. Muito obrigado, Vânia, mais uma vez. Bueno, então, bora lá? Bora, Gustavo. Depois a gente passa a palavra para você direto, tá, Claudinho?
Daí o vídeo que a gente tinha de apresentação ali do grupo, também a apresentação, foi esse videozinho curto, e daí agora a gente vai passar a palavra para o Claudinho, para ele dar continuidade para a aula dele também. Muito obrigado, Gustavo e Vânia. Parabenizo vocês pelo vídeo também, gostei muito do poema e parabenizo por essa força e tarefa de organizar esse curso, né, com tantos temas necessários e tantos temas, né, que tocam numa diversidade e apresentam, me parece assim, né? Vou acompanhando aí as pessoas, algumas das pessoas já há um tempo, né? Das pessoas que ministraram aqui os demais módulos e verifico essa triangulação entre ensino, pesquisa e extensão tão necessária também, importante, como isso vai ecoando e como que essa formação pode contribuir, né, na formação das pessoas que estão participando, né, e até mesmo no feedback, no momento de conversa que a gente tiver, como que isso também vai ajudando a gente a quem está ministrando o módulo, né, a pensar e repensar as questões com as quais a gente vem se envolvendo, né, estudando, pesquisando, e, sobretudo, experienciando na vida prática, no cotidiano. Então, fico contente de estar aqui e parabenizo aí, né, em especial a Vânia pela construção, assim, a mobilização para que isso tudo acontecesse. É legal ver o vídeo, ver toda a trajetória, o interfaces, o Recidade, as ações, né, pontuais que foram acontecendo também, que não eram só, não era só o evento, né, o interface, tinham sempre várias ações, essa aqui é mais uma delas, então enxergar esse cronograma é muito bacana. Eu vou buscar não cansar muito vocês, então eu vou fazer uma apresentação, né? Vou compartilhar aqui deixa eu ver aqui, uns slides, e, e aí qualquer coisa, se alguém precisar, é, né, ou quiser falar, pode interromper aí, eu vou ir, né, narrando um pouco aqui daquilo que está naquele texto que eu compartilhei com vocês, que está lá no AVE. Foi a partir desse texto e de algumas reflexões que eu venho fazendo e alguns referenciais que vêm surgindo para mim a partir dessas questões que eu venho muito implicado sobre, né, em especial sobre a educação, a arte, as questões ambientais, a formação, eh, né, de jovens, na educação básica, na universidade, tudo isso vai aparecendo, então eu vou apresentar um pouco do artigo e também uma atualização do que vem acontecendo nas minhas reflexões a partir da publicação dele, né? Ele tem aquele desenho, eu vou compartilhar um pouco do que ele trata, esse artigo, e vou buscar atualizar com algumas coisas novas que eu venho descobrindo aí nos últimos meses, tá? Então, se precisarem comentar ou perguntar, me interrompam, eu vou compartilhar, e com isso aí eu acho que eu vou. Vamos ver aqui. Com isso eu vou perder a visualidade aqui, a visualização de vocês, creio eu. Chegando bem aí, Gustavo. Aham, tá enxergando bem aqui. E Então, se creio alguém que quiser colocar alguma informação também no chat, daí eu informo o professor aqui também. Acho que ele não vai estar conseguindo ver ali. isso, eu estou só enxergando a apresentação. Então, qualquer coisa, fiquem à vontade. Muito obrigado, Gustavo. Então, gente, o título aí desse módulo, né, Arte como analisadora de eventos climáticos extremos, educação, questões ambientais e transitoriedade.
Esse texto, como vocês puderam ver, ele fez parte de uma. Aliás, ele nasce a partir da minha participação em uma mesa de discussões no 14º Fórum Internacional de Pedagogia, o FIPED, que aconteceu no ano passado, em 2024. A partir do evento, nós fomos é, motivados aí, as pessoas que participaram da mesa, a escrever uns textos a partir da fala que nós fizemos nas mesas que participamos. A minha era sobre educação, arte, questões ambientais, e aí então tem um título aí igual ao desse módulo, e aí foi publicado nos cadernos da Associação Internacional de Pesquisa na Graduação em Pedagogia. Eu a ementa, que eu acho que vocês já tomaram contato, né, que é fazer essa abordagem sobre os impactos socioambientais gerados pelos eventos climáticos extremos e algumas das camadas subjetivas envolvendo educação, visualidades e a qualidade de vida planetária. Então, o que aparece lá no texto que eu vou apresentar aqui são algumas imagens que ajudam a, a analisar esses acontecimentos e as implicações deles, em especial com essa dimensão política, existencial da nossa tomada de decisão, né, e os limites também dela, mas tentar fazer com que a arte funcione como essa analisadora das implicações humanas com as tomadas de decisões políticas que, por vezes, né, negligenciam uma série de questões que deveriam ser priorizadas. Então, aí resta a nós fazer esse trabalho de formiguinha, como eu conversava aqui com a professora Vânia no início, né? Porque, em termos institucionais, por vezes né, as instâncias de poder nem sempre conseguem ou mobilizam as transformações de uma maneira mais radical, de uma maneira mais pontual, consistente. Então, a gente vê que tem, né, uma questão do aumento do nível do mar, do aumento do aquecimento global, e que isso está ligado a toda uma estrutura organizacional, econômica, social, e que é muito difícil de mudar isso, né, do ponto de vista dos combustíveis fósseis, por exemplo, e renovar essa matriz energética num tempo de efetivamente conseguir contornar aquilo que alguns pesquisadores dizem que é esse ponto, né, o ponto do não retorno, né, que não tem como retomar, diminuir o impacto, né, com relação ao aquecimento global, no aumento da temperatura, na elevação dos níveis dos oceanos e na qualidade de vida planetária, que obviamente, né, quem é que paga com isso? Aí tem sempre um debate para mim importante, necessário, que é a classe social, né? Sempre passa por uma tomada de consciência de classe, porque, né, a gente está num país que, que se constitui aí nos últimos, né, 500 anos, a partir desse processo que envolve a colonização, a escravização de pessoas, e enxergar para isso, entender as conjunturas, as conexões, é fundamental do ponto de vista histórico e do ponto de vista freiriano, daquilo que a gente pode fazer para transformar essa história, né? Então, estava aí a indicação do texto para leitura e, né, tudo disponível. Obviamente que vocês têm acesso aí aos cadernos, os cadernos que foram publicados, que tem esse texto, mas tem diversos outros textos que podem interessar vocês. Contextualizando, eu quando escrevi esse texto, eu estava sob o impacto aí eu estava fazendo um pós-doc lá em Aveiro, na cidade de Aveiro, em Portugal, em criação artística, e eu trabalho com temas ambientais desde muito tempo, em especial com o conceito de ecosofia do filósofo francês Félix Guattari, e,
E aí, então, eu estava lá vendo os acontecimentos à distância, entendendo, né, do ponto de vista da topografia, do estado, da região, em especial da minha cidade, tudo o que estava acontecendo no estado e como que isso iria, né, frente a todo o nosso estuário, desaguar aqui na cidade de Rio Grande, de onde eu falo, bem próximo de onde eu estou, que estou próximo ao Balneário Cassino e, portanto, aos Moles da Barra, que é o canal que conecta, então, esse estuário aí, composto, né, dentre outras, né, outros ecossistemas, a Laguna dos Patos, o Oceano Atlântico Sul, e eu olhava isso lá, esses acontecimentos, e essa agonia, essa angústia do que estava acontecendo e estava, né, por acontecer, e a gente conseguia dimensionar isso de um ponto de vista científico, né, de que isso tudo tinha uma conexão e que nós dependeríamos, no caso de Rio Grande, Pelotas, São José do Norte, em especial esses três municípios, de uma posição do vento. Então nós tínhamos que contar, né, a nossa sorte deveria contar com uma força, né, dos ventos no expurgo dessas águas, das enchentes para o Oceano Atlântico e da velocidade, né, e de quanto essa vazão, esse canal da Barra aí de aproximadamente 800 metros daria vazão, para que as águas não impactassem, né, na mesma medida que impactaram o Vale do Taquari, por exemplo, né? Então foi nesse contexto e nessa condição, né, emocional de uma angústia, tomado por essa angústia, por essa, né, expectativa desses acontecimentos, que eu escrevi esse texto, né, e me preparava para a apresentação dele na mesa que ocorreu no evento que eu citei. E, claro, o impacto disso tudo, o que que foi, né, de todo esse acontecimento, foram 497 municípios, né, ou seja, quase que a totalidade do estado do Rio Grande do Sul, em alguma medida afetada por isso, as inundações em 463 deles, e aí esses dados estatísticos que vocês encontram facilmente pela internet, né? E claro que isso está datado e a gente teve aí, quase que já lá na reta final dos acontecimentos, essa contabilidade de 170 mortos, mais de 600 pessoas desalojadas e aproximadamente 40 desaparecidas. E aí a gente está falando de uma perspectiva humana, né? Então foi muito legal vendo os cartazes aqui, o cavalo, o caramelo, né? E a quantidade de fauna e de flora que foi impactada, que morreu. Então, né, esse ecocídio que alguns vão classificar assim, né, do ponto de vista da negligência daquilo que não funcionou naquela ocasião, que deveria ter funcionado, no caso de Porto Alegre, as bombas, né, para não inundar o centro histórico e a região do entorno. E claro, né, outros municípios com as suas respectivas problemáticas e em vários casos, assim, algumas negligências e né, uma proatividade tardia e uma falta de planejamento com relação às adaptações climáticas que a gente precisa, né, de cidades preparadas para lidar com as inundações, com as secas, com tantos eventos climáticos extremos que cada vez mais se avizinham e mostram a necessidade de uma gestão pública, de políticas públicas, para que a gente possa combater isso. Porque de uma recondução da matriz energética, isso né, de modo global, e aí a gente vê a COP30 e talvez os êxitos e principalmente, né, assusta assim os fracassos, né, de um diálogo e a ausência dos Estados Unidos nessa discussão também é algo bastante preocupante. Então aí a gente vê também a ascensão de uma posição política ideológica que compromete muito a construção de estratégias para melhorar a qualidade de vida da nossa e das próximas gerações e o quanto que isso impacta, né, de forma nociva aí
na, na qualidade de vida e, enfim, na cidade, né? Pensando Recidade enquanto um grupo que debate, discute cidade também, quanto que a cidade precisa ser repensada, né? E a gente tem várias pesquisas mundo afora que nos dão bons exemplos. Então, não é por falta de exemplo, mas é por falta de iniciativa, né? Então, assim, eu vou pontuar algumas coisas específicas que são, para mim, pontos importantes para a gente considerar porquê de todo esse acontecimento, porquê de toda, porquê desse posicionamento, né, ideológico, político, e porquê dessas negligências e desses projetos políticos que não priorizam a vida e considerando a vida aqui nas suas mais diversas formas de manifestação, né? Não só humana. Então, negacionismo científico é um ponto. Essa ideia de capitoloceno é um outro ponto, do ponto de vista de que estamos muito, né, agarrados num sistema sociopolítico econômico que se pauta no lucro, que se pauta no consumo. Um grande amigo sempre diz assim, o diabo é o lucro, né? Então é isso, o quanto que esse momento que a gente vive, né, está mobilizado por tudo isso que acontece a partir, não necessariamente a partir, né, não tem um ponto fixo de início, mas que a Revolução Industrial e todo o processo, daí eu comentava também para a professora Vânia no início, assisti ontem e fiquei impactado, né, pelas coisas que gostei e que não gostei, mas sobretudo também pela relevância, né, do filme aí, do Wagner Moura, com o Wagner Moura, né, o Agente Secreto, porque vai trazer essa dimensão do, da indústria, né, da indústria penetrando. E aí a gente poderia discutir que em alguns estados, em algumas conjunturas, além da indústria, temos milícia penetrando o Estado, né, e fazendo do Estado algo reduzido, cada vez mais reduzido, e esses processos que vão tirando, né, e óbvio que deve ser permanentemente problematizada essa instituição do Estado, essa dimensão do Estado e da importância dele, e de como ele funciona, mas é, né, não há como negar a importância dele na condução de políticas públicas que regem diariamente a nossa vida concreta, né, o, o impacto, né, de políticas na nossa vida, na nossa qualidade de vida. E o antropocentrismo, essa dimensão de colocar a existência desde o nosso ponto de vista, o que está, obviamente, agarrado ao capitaloceno e ao negacionismo científico, que sempre tem interesses por trás. Em alguma medida, esses interesses às vezes ficam ocultos, escondidos, e em alguma medida a gente vem vivendo, né, um período histórico de autorização desses discursos de ódio, eh, de, de uma sensação de, em parte, de impunidade. Por outro lado, a gente também vive um momento histórico em que a termos alguns, né, generais de alto escalão, né, considera, né, e aí partindo da consideração de que há um crime e de que há então uma pena, de que isso se faça cumprir, é algo novo para nós, na nossa história, né, do país. Então existem, né, avanços, também existem retrocessos. Nesses retrocessos, essa sensação de autorização de discurso de ódio, de fake news, de fakes e de que isso vai passar por impunidade. Felizmente, a gente tem ações que vão tentando, né, neutralizar e problematizar isso tudo, mas que, no meu entendimento, e eu trago essa discussão no texto, passa muito por essa tríade do negacionismo científico que a gente viu, né, com relação à pandemia, muito forte, o antropocentrismo e o capitaloceno, tá? Então, uma alegoria, né, visual que dimensiona bem isso para mim, assim, traz uma visualidade, é um trabalho
do artista espanhol, do Isaac Cordal, que ele representa líderes políticos discutindo as mudanças climáticas. Então, para mim é bastante significativo. Tem o site do Isaac, que é muito interessante, porque tem diversos os projetos dele, com bastante imagem, fotos, vídeos, e aqui eu vou mostrar, né, essa imagem aí. Eu deixei o site aí, porque, né, para quem quiser buscar, digita, acha facilmente o site dele. E aí essa ideia da arte como analisadora, então políticos discutindo o aquecimento global, é aquela imagem, né, de que, no caso aqui, o barco não está afundando, né, mas o mar está subindo, e eles seguem ali naquela ideia de discutir, e aí essa dimensão antropocêntrica, né, muito preocupados né, com eles, com as ideias deles, desconectados das bases das pessoas e das outras formas de vida, todos engravatados, todos homens, todos brancos, a arte como analisadora, né, desses processos sociais que nos trazem a esse momento histórico, tá? Bom, então, a arte pode e precisa ser pensada e vivenciada como parte de um dispositivo, capaz de acionar experiências e acontecimentos transdisciplinares, holísticos e heterogêneos. Então, se ela funciona como uma analisadora de que, né, temos uma homogeneidade que debate o aquecimento global do ponto de vista político, com homens brancos, engravatados, né, de alta classe social, bom, a gente precisa mobilizar essa arte em direção à problematização desses aspectos, né, e que possa fazer valer uma espécie de bandeira de luta também das heterogeneidades, né, que eu acredito muito nisso, que a gente vai se hermanando e considerando a diferença das outras existências, que a gente, com a nossa diferença, vamos somar forças e avançar, né? Eu acredito que os grupos têm pautas específicas, não só acredito como é um fato, e mas sobretudo tem uma pauta que, que é comum a todos os grupos que lutam por justiça, por reparação histórica, por respeito, por outra, né, por uma condição de equidade, que é uma arquitetura da violência, né, que transversaliza, no meu entendimento, a partir dessa tríade, todas e todos os grupos, né, todas as pessoas e todos os grupos que estão nessa luta, né. Eu acho que enxergar as conexões entre nós é fundamental para que a gente faça frente a toda essa arquitetura de violência. E aí, para isso, então, eu vou começar a pensar a educação, o sistema educacional, né, que está formulado numa fragmentação do conhecimento, e que, portanto, né, isola as áreas de conhecimento e lembra muito o projeto Manhattan. Para quem não conhece o projeto Manhattan, foi o projeto que tinha como um dos principais objetivos a bomba atômica, né, que acabou na Segunda Guerra Mundial, as duas bombas que foram lançadas em território japonês. O projeto Manhattan é isso, né? Tem um, tem um controle, um cérebro que isola as áreas de conhecimento, de pesquisa, e depois vai demandando para ter um objetivo, né? E isolar as pessoas em pequenos grupos, para que elas não possam se articular e dimensionar conjuntamente o impacto nocivo desse conhecimento que elas estão produzindo, né? Então, aí a importância da gente, a partir dessa tomada de consciência e articulando as transformações necessárias com relação ao currículo. É, bom, aí, obviamente, que são conhecimentos que estão por trás, né? E estão por trás desses grupos, de alguns desses grupos, que sofrem o impacto dessa arquitetura da violência. Um deles são os povos originários, povos indígenas, e aí há toda a discussão acerca do marco temporal.
sempre complicado discutir isso a partir de disciplina, né? Então, o que eu estou propondo é a gente pensar isso e como que isso aciona uma série de conhecimentos transversais, se não todas, né, a várias disciplinas. Então, esse é um trabalho que eu criei, né, um tempo atrás, mobilizado pela discussão, em alguns momentos intensos que tiveram de discussão sobre o marco temporal. E aí foi essa problematização, né, de pensar esse trabalho artístico como analisador desse processo, desse marco, né, porque se há um marco temporal que data de 1500, nós precisamos imediatamente desocupar esse território, né, porque ele não nos pertence enquanto resultados de um processo colonizatório. Então, teríamos que produzir um grande êxodo, né, mais de 200 milhões de pessoas, né, no Brasil, então um grande êxodo, né, a partir de uma tomada de consciência de que essa data aí sim ela é emblemática, né? Então essa é a data que funda, né, o genocídio indígena, que faz com que a gente, né, tenha que fazer valer o direito deles, aquilo que já é deles por direito, né, e que não deve se considerar o marco, então, constitucional de 1988 como um parâmetro para determinar a demarcação de terras indígenas. Tá? Então, essa é a ideia de uma arte, né, de um processo arte comunalizadora, né? E a partir daí eu vou chegar nessa ideia do currículo, da formação. Então, claro, aqui são só pequenos, isso tudo está lá no texto, né? Reflexões acerca desse processo de invasão, escravização, colonização das Américas, nas Américas e na África. E aí eu faço algumas questões problematizadoras. É possível verificar conexões entre esses acontecimentos e os atuais impactos do aquecimento global? Como seria o manejo ecossistêmico planetário se os povos originários vivessem plenamente sobre esse território? Então, a partir dessas perguntas problematizadoras, a gente pode tecer algumas reflexões e algumas análises, e aí sim ir mexendo, né? Muito a partir das perguntas. Se a gente pensar a pesquisa e também o ensino, a própria extensão, como que a gente pode se valer de perguntas que sejam disparadores para que a gente tome consciência e monte, construa pouco a pouco esse mapa dessa geopolítica, dos impactos e das implicações, né, das nossas ações e, eh, e das nossas escolhas de como construir esse mundo. E aí começa a puxar um pouco para essa dimensão micropolítica, microsocial, daquilo que nós podemos fazer como diferente, né? Como um instrumento de combate a essa arquitetura da violência. E eu falei que eu estava lá em Portugal e naquele momento eu também tomado, eu acho, aí eu vejo muito que esse trabalho aí que tem o título de salvação, porque ele faz parte de uma pequena instalação. E eu penso que ele, na verdade, o título dessa imagem aí, que é uma fotografia, são três fotografias a partir, né, com uma imagem construída a partir de três fotografias que foram pós-produzidas, né, em software de manipulação de imagem, e que ela poderia se chamar muito bem Angústia, porque é resultado da minha angústia, e eu tentei colocar um dos prédios de um museu que tem lá na cidade de Aveiro submerso, porque o estuário deles lá no Atlântico Norte, no litoral português, Aveiro é uma cidade litorânea, com características muito parecidas com as nossas. É um estuário também composto de laguna e alguns banhados, né, do Oceano Atlântico, e de que isso que vem acontecendo aqui, muito provavelmente também virá acontecer, e já aconteceu em algumas regiões, a gente já viu, né, e a gente já vem acompanhando que vem acontecendo em algumas regiões pela Europa, pela Ásia, né, então eu quis promover isso, né, visualmente, mais uma vez a arte como analisadora dessa possibilidade de vir a ser, de que isso que acontece aqui também pode tocar para eles em algum momento. E aí
frente a tudo isso, eu penso, tem que reconfigurar a estrutura curricular, né? Isso a gente vem discutindo aí desde que eu faço a minha formação, fiz a minha formação na graduação, discutindo essa necessidade de permanentemente pensar e não é fácil, né? Alterar esse currículo. Sempre pensei muito na ideia de escola de bruxos, né? Que partisse de outros módulos, como nós estamos aqui em módulos, né? Que o currículo partisse não de áreas de conhecimento específicas, mas sim de módulos, de temas transversais. Essa é a cereja do bolo da discussão do artigo, né? E aí, só que para isso eu vou problematizar questões de ordem dessa estrutura, dizendo que, bom, para mim, dois pontos fundamentais para professoras e professores da rede básica de ensino, que é o aumento salarial significativo. Eu não acho que o nosso salário da universidade tem que baixar. Né? O que para mim está claro é que o nosso salário não está errado. O que está errado é o salário da rede básica. Esse salário da rede básica ele tem que ser, né, na mesma intensidade, no mesmo nível, né, do nosso, pelo menos, tá? E daí para cima. E o segundo ponto é a diminuição da carga horária de trabalho de professoras e professores escolares, da rede, principalmente, obviamente, falando da rede básica, rede pública, básica de ensino. Pelo entendimento de que se a gente reduz de 40 horas para 20 horas de sala de aula, por exemplo, esses professores vão ter 20 horas para poder construir esse currículo e para poderem fazer as pesquisas e promoverem ações também extensivas relacionadas ao trabalho escolar. Então, isso é uma prerrogativa para mim, sem a qual assim a gente não avança, se não tem negociação. A gente precisa. E muitos me dizem, isso é uma utopia, não tem problema. Para mim, a utopia é o caminho para a gente concretizar, que essa carga horária seja reduzida pela metade e sem redução salarial, ao contrário, né? Dobrando, diminuindo pela metade a carga horária e aumentando o dobro de salário. Isso vai fazer com que a gente contrate muito mais professoras e professores, que têm várias professoras, nós temos um contingente grande, né, de pessoas formadas, e a gente tem espaço, né, para ampliar isso do ponto de vista de política pública em educação. E tem que investir, né, tem que investir o dobro, tem que dar qualidade. E, obviamente, que ao fazer isso, a gente precisa considerar que a gente precisa de melhoria dos prédios das escolas já existentes, construção de novas escolas, de reestruturação da carreira docente, de contratação de pessoal, de funcionárias e funcionários para fazer essas escolas funcionarem. Então, eu parto desse ponto, tá? Que tem a ver com uma categoria do trabalho, né? Tem a ver com trabalho. Bom, aqui eu deixei, né, nesse slide, o site do, né, o site do Cordal, para depois vocês, quem quiser buscar mais, para ir pensando essa arte como analisadora desses processos. E o que surge para mim depois da minha fala, né, depois da minha fala no evento, da publicação do artigo, eu sigo refletindo muito sobre essas questões. E para mim é isso, o currículo precisa ser reformulado do ponto de vista dos temas transversais, né? Aquilo que tinham nos antigos PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação, do MEC, que se pensava, por exemplo, saúde, meio ambiente, né? Ainda que os termos possam mudar, mas partindo dos temas transversais e não das especificidades, não das áreas. Né? Então, seria essa a ideia de reforma, de transversalidade. E aí eu descobri essa escola pluricultural, né? Odekayode, que significa em Yorubá Caçadores de Alegria, o título da escola, que é uma escola que fica lá em Goiás, e que tem essa definição de uma escola pluricultural. Porque eu pude assistir alguns vídeos e eles fazem um relato de que, por vezes, eles fazem uma experiência na escola que eu vou relatar, que aparece no artigo, e que eu vi que está muito bem ancorado nessa prática da Odekayode. Que é a gente pensar o quê? A estrutura curricular. Eles vão trabalhar a partir de projetos e vão propor para que as crianças, os jovens, façam uma rotatividade em que eles, em algum momento, elegem em assembleia, elegem um representante político deles. E eles elegem responsáveis por diferentes áreas
né? Alguém que vai pensar como cuidar da saúde da sua turma e da escola, um grupo que vai cuidar da relação com as questões ambientais na escola. E quando eu vi isso, eu enxerguei na prática, e aí a gente atinge aquilo, aquela dimensão freiriana da praxis, de que aquilo que eu estava pensando e propondo já existe, já está sendo colocado em prática em uma política pública educacional a partir de uma microexperiência curricular e educativa nessa escola. Né? Então, porque eu proponho no artigo que a gente pense a partir da estrutura ministerial que nós temos, das ditas pastas do governo, né? Cultura, saúde, educação, ciência, tecnologia, direitos humanos, que a gente possa pensar a partir disso, que isso poderia ser uma forma de pensar esse novo currículo e que, obviamente, ao fazer essa transformação, a gente teria que fazer uma transformação de via de mão dupla com as universidades. Né? Mudaria currículo, mudaria formação, porque se eu mudo o currículo, eu preciso de professores para atuar nesse novo currículo. Então, entender e fazer essa transição não é fácil. Aí a minha tese, né, que eu vejo operacionalizada nessa microexperiência na ODE-CAIOD, e que obviamente serviria para tratar isso que eles deram depoimentos, as próprias crianças dão depoimento, né, de que vão tratar de temas ali como permacultura, eu trouxe aqui, né, a possibilidade de tratar do vegetarianismo, da ecologia, educação ambiental, trabalhar liberdade, democracia, fascismo, né, o que é, para que serve, como que funciona metodologicamente essas escolas, né? São escolas também, são conhecimentos produzidos, né, com um viés nocivo à vida, mas têm conhecimentos por trás, se valem de uma ideia de ciência, de uma verdade, de uma neutralidade. Então, esses debates, alimentação saudável, economia solidária, né, vida e morte, falar de vida, falar de morte, de cuidados com o corpo, com a vida, diversidades existenciais, das mais diversas ordens, dos direitos humanos, dos direitos animais, para que a gente efetivamente consiga tocar naquilo que impacta diretamente as nossas vidas, né? Porque como que as nossas vidas são regidas? De acordo com a verba dos impostos que nós pagamos, que são distribuídos por essas pastas e que, portanto, se a gente entende como elas funcionam, né, a gente entende mais claramente onde o dinheiro dos nossos impostos são alocados, né, e como é que estão fazendo para geri-los. Então, se a gente constrói uma geração empoderada desde a infância desse conhecimento, a gente tem uma chance, obviamente que isso depende não só do currículo, mas de como ele vai ser operacionalizado, mas a possibilidade de transformar isso, né, com pessoas que já passam a conhecer como que é feito e quais são, né, as estruturas de funcionamento que regem essas instituições e essas tomadas de consciência, essas tomadas, né, de não só de consciência, mas também de como, né, e as escolhas, quais são as escolhas que esses supostamente representantes fazem e como eles fazem. Então, a ideia de formar, né, um outro currículo para uma outra forma de se relacionar com o mundo, né? Uma tomada de consciência crítica e sensível desde a tenridade. E aí eu trago alguns exemplos aqui com relação à OTAN, né, com relação a toda essa arquitetura de violência que está implicada com a indústria, com a guerra, né, com as injustiças e a necessidade de virar essa chave a partir de um paradigma educacional integrado. Opa. E é isso, gente. É isso. Vou parar de compartilhar aqui. Só para finalizar, colocar, obviamente, né, que eu estou pensando a arte como analisadora e como ela também pode acionar os valores, né, de justiça, de solidariedade, como através da arte a gente pode também romper com essas hierarquias e promover essa integração não hierárquica dos saberes, né, porque isso é uma coisa que aparece claramente na Caiodé, na ODE Caiodé, que vocês também podem acompanhar ali pelo site que eu deixei
disponível aí, que o site é vilaesperanca.org, né? Vocês encontram todo o projeto lá, pedagógico, vídeos e vários depoimentos de professoras, professores e estudantes. Eu acho que é isso, né? Eu acho que aí a gente abre um espaço para poder conversar, fazer perguntas, refletir conjuntamente. Muito obrigado. Não sei se alguém tem uma Bueno, pergunta, quer fazer alguma reflexão. então acho que a Fique à gente vontade de perguntar. isso te abre um pouco para vocês, né, interagirem aqui, colocarem alguma questão que possa complementar ou discordar do que o professor acabou de desenhar para a gente, né, porque eu acho que tem uma coisa que é um desenho educativo, né, de uma, como você falou, de um pensamento educacional, e que vai na contramão do pragmatismo, né, que é uma das questões que mais me mexem comigo, é o pragmatismo contemporâneo na formação, né, Claudinho? Porque, claro, a gente precisa ver isso na prática, precisa propor. É uma proposta, né? É uma proposta super polêmica e provocativa. Mas peraí, tu está pensando em levar a ideia da estrutura ministerial para fundamentar o currículo? É um pouco essa provocação mesmo, né? Não tem problema, né? As discordâncias vêm para a gente crescer. E até pensar, eu não coloco isso como né, uma ideia fixa, né? É uma ideia para problematizar e desacomodar o conhecimento fragmentado, né? Que é o currículo que nós temos. O currículo que nós temos é esse. Se vocês forem para a escola, vocês vão dar aula, eu vou dar aula de artes da escola, não vou dar aula de geografia. Né? Ainda que me interessem as questões geopolíticas, eu não vou dar aula de geografia. Eu posso dar uma aula interdisciplinar, essa é uma proposta, mas a gente vê que é difícil de fazer projeto interdisciplinar. Acontece, a gente faz, eu já fiz, mas como é que isso acontece? O professor precisa ter a metade da carga horária, né, destinada a todo esse planejamento e a estratégia de execução desse planejamento e depois o processo de avaliação disso, né, em que medida o que deu certo, o que deu errado, o que, que eu mudo para o ano que vem, para o semestre que vem. Se não tem tempo para isso, né, começa a ficar no campo da teoria. Então, quer dizer, se a gente faz uma pesquisa de quantos projetos interdisciplinares efetivamente executados existem nas escolas públicas, se a gente pegar Rio Grande, Pelotas, né, quantos? A gente vai descobrir que tem, mas eu não estou criticando que as professoras e professores vêm fazendo um ótimo trabalho, muitos vêm fazendo um ótimo trabalho. Eu pontuo isso no artigo, não é uma crítica generalizada, né, como se em nenhuma professora fizesse nada com relação a isso. Só que no momento que a carga horária é pesada, e para ter um salário digno, a pessoa tem que trabalhar 60 horas, né? Como é que fica com essas estruturas, as estruturas físicas escolares, em muitos casos, né, debilitadas, fragilizadas, vulneráveis? Crianças, eu faço essa análise no artigo também, crianças que muitas vezes têm a escola como uma referência da presença do Estado, porque estão em localidades que o braço da saúde não chega, o braço da segurança pública não chega, não chega, as coisas não chegam, a escola está lá. E aí a escola tem que dar conta dar alguma esperança, algum caminho para ajudar na saúde dessa comunidade, na segurança da comunidade. Então, não chega, porque as coisas não chegam. Então, tem que ter o dobro de professores, o dobro de escolas e o dobro de salário. Eu não abro mão, eu não abro mão disso, entende? E aí vamos discutir, que aí a gente consegue fazer os projetos interdisciplinares. Eu faço essa provocação. Vamos pensar a partir da transversalidade e não da especificidade? Essa é a ideia. Tá? Ah, não, professor, essa ideia é um perigo, essa ideia aí das pastas, da organização, né, ministerial é perigosa. Bom, tudo bem, é perigosa, mas a gente vai eleger, né, de tempos em tempos, pessoas para representarem os nossos interesses, né, lá, né, para ocuparem quais? Essas pastas. Você sabe o que faz a pasta da economia?
Você sabe o que faz a pasta das cidades, a pasta da indústria e comércio? Você sabe o que faz? Se a gente toma consciência e sabe, aí o discurso, a gente se empodera do vocabulário do discurso e do conhecimento. Aí o debate vai ficar melhor. Se a gente imagina que a gente forma uma geração que em 2 décadas experienciam um currículo assim, né? Daí vão sair os futuros senadores, as senadoras, as vereadoras, né? E sabendo, todas as pessoas sabendo, né, a estrutura, como ela funciona, onde é que botam o nosso dinheiro? Essa é a questão. Onde é que botam o nosso dinheiro? Desculpa, Vânia, mas é que aí me inflama, né? Porque pode não ser esse o caminho, mas é um caminho para problematizar essa dimensão curricular. Obviamente que vamos dizer, mas peraí, então tem que mudar a universidade. Já era para ter mudado, né? A gente vem mudando na medida do possível. Acho que esse curso é um exemplo disso, né? Mas claro que vai ter que mudar, porque nós que somos formados na especificidade, né, teremos algumas dificuldades de operar na, numa transversalidade, ainda mais nessas condições de precariedade do trabalho docente, né, do trabalho em educação. Sim, eu acho que envolve a Ellen, talvez possa falar, né? Ela problematizou um pouco, né? Porque é totalmente a contramão do que está colocado, porque a escola está muito atrelada à perspectiva liberal, né? E a nossa política é liberal, e as métricas é que estão dando, digamos assim, balizando o que é qualidade na educação, que é uma coisa absurda, né? Mas nós chegamos realmente nesse ponto. Então, os professores também estão com muita dificuldade, porque a BNCC engessou. O Claudinho mencionou os PCNs, que comparado com a BNCC é maravilhosa, porque dá oportunidade para a gente, a partir de conceitos que nos apresentavam, como conceito-chave na geografia, na arte, etc. e tal, para que a gente tivesse autonomia, mas que a gente tinha autonomia para trabalhar. E hoje a gente se vê nessa espécie de camisa de força. Mas você, que deve ser professora, está na escola, acho que podia contar um pouquinho a sua experiência. Pois é, nesse momento, na realidade, eu tô atuando pelo PIBID, eu já falei algumas vezes aqui em aula. Então, mas eu já entro como um início dessa atividade de professora, né, na instituição de ensino. E eu vejo uma pressão absurda justamente nesse quesito de valorização das notas nas avaliações externas, porque vem verba, tem a questão de premiações que a instituição como um todo ganha pelo quesito de alfabetização aqui no estado, várias questões justamente que advêm dessas avaliações externas. Então, eu vejo que a maioria das professoras mesmo, se quisesse instituir uma forma diferenciada de ensino para trazer um pouco mais desse contexto ambiental e social para dentro da sala de aula, elas se veem impossibilitadas. Então, por onde a gente começa? Por onde que a gente consegue realmente fazer uma mudança para que acabe ensejando nessa possível alteração de currículo, sabe? Qual é o nosso caminho, qual é a iniciativa que a gente tem que tomar? Isso que me deixa na dúvida, sabe? Então, não sei, eu não sei se alguém mais quer falar, de repente a Vânia, se alguém tem alguma ideia, uma intuição para essa mudança que a Ellen, né, que a Ellen nos questiona como, qual o caminho, né? Alguém? É, o, o, o silêncio também é analisador, né? Estudam os teóricos que não são só teóricos, que fizeram coisas, né? Mas o silêncio é um analisador, porque a gente está pensando, a gente está maquinando, muitas pessoas, né, que talvez estejam pensando saídas. Como que a gente muda isso frente a esse cenário, né? É muito difícil, dentro da universidade é difícil de mudar, né, Ellen? Dentro das escolas também. Só que eu acredito muito numa ideia da micro-revolução, né? Isso está em Félix Guattari, né? As revoluções moleculares. Ele tem um livro chamado As Revoluções Moleculares, e é um pouco do que a professora Vânia falava no início, assim, antes da gente começar a atividade ali, comentava
dessas ações. Se a gente olhar para esse curso aqui, que está organizado em módulos, em temáticas, que tem pessoas de diferentes formações, aqui, né, a gente poderia mapear aqui, quem puder escrever aí a formação, seria legal aqui, né, se daqui a pouco o pessoal não quer falar, mas se puder colocar aí se está em formação, ou já tem alguma formação, coloque aí nas mensagens aqui da chamada para a gente tentar mapear isso, né? E se temos aqui uma diversidade, né? Porque eu acredito que aqui está acontecendo dentro da universidade, só que é a universidade, né? A universidade somos nós, e aí eu acho que tem essa questão, e a gente precisa se hermanar entre esses que estão fazendo esse tipo de ação dentro da universidade, que é o que a Vânia já faz há bastante tempo, que eu me somo a ela também nisso, e outros colegas também, que eventualmente nos encontramos em propostas que vão romper, que vão integrar pessoas de diferentes áreas e vão romper do ponto de vista do conhecimento transversalizado. A escola tem alguns desafios maiores, né, Ellen, porque tem essa questão da estrutura que, de modo geral, vamos pensar a nossa universidade como um estudo de caso. Tem uma estrutura, temos problemas? Temos, né, estamos em defasagem tecnológica em vários setores e em unidades da universidade, sim, é um problema nos relatórios geracionais, que são as avaliações que se fazem, né? Na minha unidade se aponta isso, essa fragilidade é tecnológica, uma defasagem tecnológica, mas a gente tem ainda assim uma estrutura, tem ainda assim um orçamento que, por vezes, para muitas escolas, é muito precário, né? É muito pouco. Então tem aí um duplo, né, desafio. O nosso é manter e melhorar a qualidade para que a gente não caia no sucateamento, como a gente teve na época do Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, que não se contratava nem pessoal, nem se investia na estrutura, nem se contratava pessoal durante 10 anos. Então, quer dizer, claro que é uma tendência a um projeto de sufocamento da universidade pública, gratuita, para um projeto de privatização. Dentro das escolas, esse é um desafio, mas eu acho que a gente tem que partir do micro. Cada escola se organizando do ponto de vista de propor um currículo integrado que vai servir de exemplo, mesmo antes de ter uma normativa para isso. Se a gente seguir as normativas, a gente não vai fazer isso nunca. Então é meio desobediência civil, assim. É meio. Não, eu vou dar conta, eu tenho que dar conta da minha aula de artes. Eu vou dar conta da BNCC, vou botar o meu código lá, tá. Mas como é que eu vou fazer isso? Então, para mim, uma dica, uma pista, né, é a dimensão metodológica. Que ela não negligencie aquilo que a gente tem como prerrogativa de execução, assim, de obrigatoriedade, com base no que a gente é regido nesse momento, mas que a gente use de métodos que subvertam a lógica da especificidade, métodos que transversalizem, que promovam o encontro entre os pares. Aí a gente tem que ter uma boa adesão da gestão escolar, que banque isso junto com a gente. Então tem que ser um projeto que tenha uma maioria, né, que parta de um pequeno grupo e que, junto disso, a gente consiga equilibrar uma carga horária, tá? E, paralelo a isso, aí junto, eu vejo que os sindicatos são fundamentais nesse processo, dentro dessa estrutura. Eles não são salvação, eles não são, eles não têm um pensamento único, né? As pessoas sindicalizadas, às vezes, há muita divergência dentro dos sindicatos, é isso que eu quero dizer, né? Também há muita divergência, e isso é importante que haja, né? Desde o momento que não prevaleça uma, uma, uma lógica de apropriação do sindicato para uma ideologia conservadora e que destrua o próprio direito do trabalhador por conquistas, né, das suas categorias, mas é um caminho político para, com base nesses exemplos que dão certo, brigar por essa diminuição da carga horária sem diminuição salarial. E depois brigar pelo aumento salarial. Então, quer dizer, é uma estratégia, é um jogo, sabe? Não é fácil, não há uma garantia de que a gente só avance. Às vezes a gente avança e dá uns passos para trás. Às vezes é meio nadar contra a correnteza. Mas para mim tem essa dimensão metodológica que pode ser utilizada na subversão. E uma tomada de consciência, que isso que a gente está falando aqui, a gente talvez não vá viver.
né? Isso é a compreensão, isso é que faz, depois do genocídio dos povos indígenas, né, nas Américas, eles seguirem aqui, né? Há uma resiliência, né? Então, eu acho que a gente tem esse grande ensinamento deles, como produzir, né, essa resiliência. É saber que o que a gente está fazendo agora talvez não vá servir para a gente, vai servir para gerações da frente aí, tá? Que aí a gente rompe com a lógica de tempo e que quem é que está aqui com a gente para a gente lutar por isso? São os nossos antepassados. Então, com a gente está aqui, está o presente, está o passado, está o futuro. Só que a gente pensa do ponto de vista, né, eurocêntrico, né, de um ponto de vista em que Cronos rege o mundo. Então, a gente vai trabalhar o hoje para produzir, para acumular patrimônio, né? Para acumular coisas e com a visão do lucro, né? Do lucro, da mercadoria, e aí começa, aí é isso, o corpo da mulher, né? Mercadoria, sociedade machista, os animais são produtos, né? Viram mercadoria, as nossas relações, né? Viram que nem o Bourdieu fala, capital simbólico. Ah, então tá, tu não gosta da pessoa, ela faz atrocidades, mas tu vai te dar bem com ela porque tu tem um interesse econômico. Então, romper com toda essa lógica aí de tempo, com toda essa lógica capitalista, que a gente, né, vejam bem, a gente está atrelado a isso, a gente está no sistema, né? Essa cadeira aqui teve um custo, né? Foi uma escolha. Por que que eu fiz isso, né? Eu podia ter ajudado gente com isso aqui, podia ter comprado uma menor, podia ter adaptado a velha que eu tinha, que já estava né? Então são lógicas produtivistas que a gente, volta e meia, a gente é meio capturado. A gente tem esse desafio de criar uma metodologia pessoal, de também tentar se esquivar dessas lógicas e produzir um método de viver e de construir ações para transformar, né? Considerando, obviamente, né, considerando que a gente está nesse sistema, mas que a gente tem que aprender, uma das coisas com os povos originários é isso, que a gente não vai trabalhar para mudar as coisas para nós. É essa a questão. Aí é o antropocentrismo, o egoísmo, né? Não é para nós, não é só para nós, é para nós também. Enquanto tu falavas, Claudinho, eu fiquei pensando muito do que aconteceu agora em Belém, né, na COP30, com a participação da sociedade civil. Entre elas, acho que mais de 300 nações indígenas brasileiras de outras nações, né, outros estados da América Latina, de outros lugares do mundo. E uma coisa que me chamou muita atenção, que eu já venho observando, talvez por temperamento, né, porque eu sou conversadeira e risonha, puxei minha mãe, né, e são elementos que estão sempre na minha sala de aula. E às vezes os próprios alunos estranham, que é a alegria, né. E nessa COP30, o que me pareceu ser revolucionário foi justamente as resistências formadas a partir de cantos, de danças, do povo na rua, entende? Então, acho que são metodologias, assim, formas de compreensão de como resistir também no mundo, porque a tristeza mata. E não é à toa que a gente tem tanto adoecimento mental entre professores, colegas professores, a gente mesmo às vezes baqueia feio, né? Estudantes, porque a gente está imerso numa politicidade que é feita de medo e tristeza. Então, acho que a reação também ao medo e à tristeza também constitui um tipo de resistência e de metodologia, tá? Toda vez, assim, para mim, relação social é tudo, né? A sala de aula, para mim, são relações sociais. Se eu não tenho construído boas relações sociais, eu não faço nada, nem me adianta nada, né? E acho que para os alunos também. Então, eu brinco muito, a gente ri muito, eu sei muito dos alunos, eles me contam coisas que acontece nos bairros, nos ônibus, porque eu não vivo no Rio Grande, tá? Então, a cidade do Rio Grande me é decifrada, em parte, pelos estudantes, porque tem a conversa, que é uma coisa, e tem o diálogo, que é muito baseado na escuta. Então, eu também penso na escutatória como uma metodologia importante, né, no nosso trabalho de formação, porque tudo é formação, né? Aqui, na rua, na padaria, na calçada, tudo é formação. Por isso que a cidade se transforma, se coloca como espaço formativo por si só,
porque a gente está na cidade, né? Hoje, Rio Grande, se não me engano, 93% da população vive na cidade do Rio Grande, né? Então, nós somos urbanos, querendo ou não, nós somos urbanos e constituídos por esse pensamento. Então, hoje me interessa muito conhecer essas epistemologias de culturas indígenas, que mesmo lá invisibilizadas, e o racismo ambiental, agora fortemente amparado pela nossa Câmara, né? Nossa Câmara Federal, que conseguiu destruir com uma legislação ambiental que vem lá quase 50 anos sendo construída, né? Então, eles subvertem, é isso que você falou. Se a gente for contar num tempo linear, né? Há agora uma ruptura com todo um processo que vinha sendo construído no Brasil. E institui fortemente o desejo de invisibilizar ainda mais culturas indígenas, porque aí você não tem problema de ocupar esse território, de explorar petróleo, de garimpar, de cortar as árvores, né? Se elas não aparecem, é como se não existissem. Tá? Então, eu acho que é um tempo que a gente tem mesmo que se muito firmar no nosso micro, no cotidiano, que aí eu acho que é uma categoria importante, né? O cotidiano, o que a gente consegue realizar no nosso cotidiano, e no qual, para quem é professor, a sala de aula é profundamente valiosa. Sala de aula, gente, é muito valiosa. Eu sempre apreciei, cada vez eu aprecio mais, porque sei que ali pode ser um espaço de resistência para nós, professores, e para os estudantes, né? É o que eu penso o que eu consegui ratificar ao longo desses 30 anos na profissão professora, né? Não sei muito bem o que vocês acham. Bueno, ninguém mais quer contar nada? Deve ser o dezembro. Dezembro começou tão pesado nesse país que a gente está meio com a nossa energia, né? Meio baixa, assim, meio barbaridade. Temos que começar, como se diz, vamos priorizando coisas, né? Então, final de semana tem movimento das mulheradas na rua, eu acho que a gente vai priorizando uma coisa por vez e sem deixar muito de perder de vista entre as coisas do local e o global que vão acontecendo. Você quer falar mais alguma coisa, Claudinho? Comentar ali que o pessoal colocou, né, as formações, então nós temos ali, algumas pessoas colocaram, temos a geografia, temos a história, temos a enfermagem, que já sabemos aqui com o Gustavo, né? Temos a arte, então acho que tem essa diversidade, e é dessa diversidade eu acho que a gente tem que ver, isso é quase que um carnaval, um tropicalismo, assim, né, Vânia? Que é isso que a Vânia está falando. Claro que são temas pesados, a gente toca em temas pesados, mas aí, volta e meia aqui em casa a gente lembra, né? Minha esposa lembra disso, tipo, sorriam quando as coisas pegam e tão pesadas, né? Mais uma vez a cinema brasileiro, né? Ainda estou aqui, né? Aquela frase, né? Sorriam, a coisa tá pegando, sorriam, porque é isso. E eu estou preparando para as minhas disciplinas para o ano que vem, né? Algumas ideias assim, e eu tenho pensado nisso. Como é que a gente vai combater essa arquitetura da violência? Eu vou fazer, seja o clown, a ideia do palhaço, eu vou fazer eles, né? Vivenciar essas experiências de amar, de pacificar, de se alegrar, né? Tem um livro legal do Humberto Maturana e da Gerda Werdenzoller que é, né, Amar e Brincar, Fundamentos Esquecidos do Humano. Então, assim, eu vou trabalhar com esse, que é uma referência, é parte da bibliografia de estágio 1 para nós lá nas artes visuais. Então é isso. Vamos amar e brincar. Também são estratégias, né, metodológicas para desarticular e promover esse currículo transversalizado, mais integral, e alimentar a nossa esperança, né? Com a consciência de que muitas coisas não vamos ver daquilo que nós gostaríamos de ver, mas que não é por isso que nós não vamos lutar por elas e não vamos ter a certeza de que elas um dia elas serão realidade, né? E nós somos parte desse projeto. Eu acho que a gente tem que ter essa alegria de saber que essa luta
de que tantas dimensões reflexivas teóricas, como a nossa prática, as coisas que a gente consegue fazer na prática, né, que elas sejam feitas como a Vânia colocou, né, com essa alegria, né, e que a gente consiga enxergar por aí o combate a toda essa arquitetura da violência, para que, e também a violência, ela não é que ela vá sumir, mas a gente diminuir isso, abrandar isso, diminuir isso, e ampliar as pulsões né, de vida, né, Vânia? Eu acho que é muito isso mesmo. Uma das metodologias, eu acho que responde bem aí a Ellen também, o compartilha, né? Contribui com a pergunta importante, necessária da Ellen. Acho que é a Vânia, muito legal, Vânia, muito legal isso. Sorriam. Coisa dos temperamentos. Minha mãe sempre contava pra gente que ela estudou na escola de freira, né? E muito risonha, sempre as freiras fizeram escrever no caderno 100 vezes. Muito riso, pouco juízo. Minha mãe nunca deixou de rir, então eu herdei isso dela. Não confundo, né? O Paulo Freire dizia isso. Não confundo sisudez com seriedade. Muita gente sisuda não é nada sério, estão mandando em nós, ditando as coisas para nós nesse mundo. Os engravatados, sisudos, não vamos cair nessa. Tem outras, tem muita resistência, muita gente fazendo a diferença, e que você falou bem, está no espaço do mico, que às vezes a gente tem dificuldade para ver. Bom, eu não sei se o Luiz está aqui, eu queria que ele, se ele tivesse. Não sei se ele está conosco, acho que o Luiz não conseguiu vir hoje, é uma pena, né? Nessa nossa finaleira aqui. Eu queria. Eu tenho que colocar aqui para vocês, eu acho que uma coisa que eu queria que vocês vissem, que é uma imagem que está lá no Instagram, né? Um videozinho de uma dimensão maravilhosa que eu amo de paixão, que são as árvores, né? Então, essa coisa poética da árvore, esse presentaço que a gente tem na forma desse ser extraordinário, que são as figuras mais antigas da Terra, que habitam a Terra, né? Então, um pouco com essa mensagem de que esperançar é também a gente saber ver no nosso cotidiano aquilo que nos faz sentir vivo, que pode ser a árvore para mim, pode ser um pássaro, pode ser, enfim, o seu amor, pode ser, né? São muitas as formas de resistir que a gente encontra dependendo do que nós somos, né? Nós somos isso, entende? Mas eu achei acho que eu tinha visto ano passado, eu tinha adorado, porque é tão lindo, tão simbólico, né? Essa presença tão antiga de tanta resistência que tem as árvores. Bom, eu queria agradecer muito, né, a presença de vocês aqui, né, que estiveram ao longo desses 12 encontros, meio que flutuando, assim, às vezes a gente sabe que que é muito difícil conseguir ter uma sequência, assim, né, por todas as nossas questões e horários e, enfim, tarefas, né, mas eu achei muito interessante, foi a primeira experiência que a gente fez aqui na tela, né, depois da pandemia, né, Cláudia, na pandemia a gente ficou 2 anos aqui, até se acostumou, né, mas a gente nunca tinha feito um curso assim, e a gente pensou que a viabilidade para nós nesse momento seria por aqui, até para poder conversar com amigos e colegas que estão longe, e também possibilitar a participação de estudantes da FURG, de outros espaços, também no curso. Então, muito obrigada a vocês. Quero dizer que, lembrando, né, que os critérios para o certificado, né, é 75% de frequência, né? Se não me engano, o Gustavo tinha feito o cálculo, davam umas 8 participações, eu acho, né? Realização de pelo menos 50% das tarefas, e vai ter uma autoavaliação, que a gente vai colocar lá também, porque nos importa, não apenas saber o que vocês acharam do curso, como que vocês o vivenciaram, como também para a gente ter um subsídio para a organização de outras ações, né, semelhantes. No primeiro dia que eu estive aqui, eu disse para vocês que o nosso grupo Recidade, em 2026, completa 10 anos, né, Claudinho? Entre linhas de grupo, né, porque a gente primeiro nasceu como linha de pesquisa no Grupo Educação e Memória, e depois, durante a pandemia, a gente se emancipou. Até o pessoal lá no Instituto de Educação dizia, mas a gente pensou que você já era um grupo, porque a gente sempre foi muito independente, e teve esse trabalho que vê a cidade como esse locus educativo, no qual é possível, né, embora uma cidade fragmentada, segregada pelo capitalismo, também é possível uma formação baseada nos encontros, né, nos afetos e na solidariedade, que eu acho que está faltando muito na gente, tá? Então, não sei se vocês têm alguma questão, se alguém quer
falar alguma coisa nesse momento, perguntar. Sinta-se à vontade. Bueno, tudo certo. Qualquer coisa, vocês se comuniquem com a gente, como tem feito, né? O Gustavo, ali, nosso mediador, está sempre atento. Uhum. E a gente deseja para vocês, assim, um final de ano sereno, né? Dentro da medida do possível que a gente vive, né? Está no mundo, né? O mundo não é sereno, mas com aquela tranquilidade interior de saber de si. Denise, por gentileza. Oi, boa noite, tudo bem? Não, só para agradecer a vocês pela disponibilidade do curso, né? Claro que a gente faz em questão das horas de extensão que a gente tem que cumprir, não são poucas, né? Mas mesmo com a correria do curso em si, o nosso curso de extensão foi bem dinâmico, assim, eu achei, com temas bem diversos e coisas que nem eu não conhecia, tipo antiespecismo, nunca tinha ouvido falar. Então, coisas assim bem atuais, assim, que vão nos ajudar, né, a abrir esse leque, né? E daí só sobre uma dúvida só sobre como vai ser disponibilizado o certificado, como é que a gente sabe aonde que será disponibilizado para a gente? Então, o certificado é assim, a gente organiza pelo CPF e vai por e-mail. Por isso que a gente pediu lá na inscrição, né, o CPF e e-mail. Assim que a gente fizer o relatório, porque a gente tem que fazer o relatório, né, encaminha lá para a Pró-Reitoria de Extensão, e eles organizam os relatórios e já vai direto para os e-mails de vocês. Eu acredito que a gente consiga fazer, talvez lá final de janeiro, né, Gustavo, porque a gente tem que trabalhar agora, finalizar essa parte aqui, né, do curso em si, e depois organizar os relatórios, o relatório que vai para a Pró-Reitoria de Extensão, e lá que são feitos os certificados, mas é muito rápido depois que a gente vier para lá. Pois não, Denise? Outra coisa, então, eu tenho algumas atividades que estão em atraso, assim, consegui assistir as lives, mas não consegui ainda entregar as tarefas, né? Se a gente vai ter um prazo ainda, por quantos dias, para poder concluir essas tarefas antes de vocês finalizarem esses relatórios e ver quais tarefas a gente conseguiu concluir ou não. Pois é, nós temos, no presencial, nossas aulas vão ter 23, né, Claudinho? 23, eu acho, né, se não me engano. Sei, talvez até por aí, não sei se fica bem para você, ter 23, 20, 23, para vocês postar lá, depois tem que ver lá, né, Gustavo, o que tá, tem algum tá fechado, a gente abre de novo, entendeu? Não sei se... Já tem algumas atividades que eu tinha botado uns 15 dias de limite. Daí Tá. essas já fecharam. Tá, Daí então... o que eu posso fazer é abrir esses daí e meio deixar aberto. Deixar todos Isso. abertos. Daí, quando a gente for, acho que tu tinha falado até o dia 23, Isso. a gente vai e olha quem fez só. Pode ser, aí você marca lá. Oi? Já ajuda alguma, já dá um respiro. Tá bom. E daí é uma questão que a gente, em função desse final de ano, e a gente também está com bastante disciplinas, estou fazendo pedagogia, a gente iniciou o TCC, então está todo mundo de cabelo arrepiado, cabelo em pé, então seria importante se a gente tivesse mais uns diazinhos para poder concluir as tarefas. Tá, mas tá bom até o dia 23, tá bom para vocês? Tá bem? Então a gente avisa lá também isso, a gente abre, o Gustavo abre lá os que foram fechados, deixa aberto até dia 23, a gente tem esse recessinho, né, final do ano, que a gente pretende descansar também, todo mundo, né, e aí lá no início de janeiro a gente pega esse material para fazer os relatórios, porque talvez, no máximo fevereiro, esses certificados cheguem até os e-mails de vocês, eles vão diretamente para vocês, tá? A gente avisa lá no ABA também, né, para vizinho, caso alguém não receba, tenha algum problema no nome, alguma coisa, para a gente poder reorganizar. Tá? Acho que é isso, né? Acho que é isso, super obrigada. E vamos colocar lá, não nessa semana, porque essa semana também amanhã já é sexta, e a gente tem amanhã, quem estiver na FURG, uma atividade muito importante, que é uma escutatória, nós vamos escutar estudantes palestinos, né? E ativistas pró-Palestina do Rio Grande, tá? Vai ser na auditório do Instituto de Educação, das 16 às 18 horas, e é um momento, acho que, muito importante para a gente escutar da voz daqueles que vivenciam, ou seja, seus pais, seus avós, enfim, que vieram da Palestina, pela voz desses sujeitos, as situações que eles vivenciam,
e que nos interessa sobremaneira, né? Essa é uma questão extremamente importante. E nós estamos lançando amanhã também, durante a escutatória, Claudinha, a nossa 5ª edição do fanzine, que é uma, em especial, voltada para a Palestina, solidariedade à Palestina, e aos movimentos negros, né? Uma homenagem também ao movimento negro, que vem se fortalecendo, e é necessário a gente fazer essa ação antirracista, não só, como eles dizem, não só dizer que são, né? A gente tem que estar ali também pegando essa pauta como nossa, né? E, então, amanhã vai sair isso, vai estar disponível também online, né, o Racizine, e amanhã vai ter impresso também durante a escutatória, a gente vai entregar os que a gente tiver, tá? Então, são essas as notícias. Fiquem bem. Claudinho, beijos, 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 muita saudade. Muito obrigada. É isso. Beijão para todo mundo, bom final de ano, parabéns aí pelo curso, para todo mundo ter, né, por todo mundo que chegou até aqui, espero, né, que tenham aproveitado, façam um bom fechamento aí das atividades, e foi um prazer aí conhecê-las, e fico à disposição para conversar em algum outro momento. Amanhã nos encontramos na escutatória, até umas 15 para 6 eu vou conseguir ficar lá com vocês, Vânia, tá? Esse é o teto, né? Muito obrigado, mas... A gente coloca de Oi? teto, né, Claudinho? Mas é isso aí, tá? Sim, muito Nos vemos, obrigado, tá? então. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, boa final de ano para todo mundo. Obrigado, igualmente. Tchau, tchau.